Alô, alô, esmeraldinos e esmeraldinas, muito bom estar aqui com você para falar das coisas do Goiás, das cores do Goiás. Em primeiro lugar, eu gostaria de pedir a sua inscrição, que você venha inscrever no canal, que você venha mandar mensagem e deixar aquele joinha. Essa é uma forma que você tem de nos ajudar, tranquilo? Pessoal, gostaria de estar repercutindo aqui um pouco, né, desse jogo CRB e Goiás. O Goiás jogou o primeiro tempo muito bem e o segundo tempo caiu muito de produção. E assim o CRB conseguiu empatar o jogo. E por pouco não vira o jogo também. O Goiás estava muito bem no primeiro tempo, com a marcação encaixadinha. Né? O Goiás estava bem equilibrado, né? Defesa, meio de campo e ataque, muito bem no jogo. Aí no segundo tempo, deixou a peteca cair. Caiu muito de produção no segundo tempo. Parece que deu um apagão a partir dos 20 minutos aí do segundo tempo, deu um apagão no Goiás. Mas ainda bem que o Goiás ainda conseguiu trazer esse pontinho que vai ser muito importante nessa jornada aí na Série B. Ainda bem que não perdeu, né? Ficou de 2-2, porque depois que o CRB empatou o jogo, eu pensei, não vai virar. Vai virar esse jogo aí e já era pro Goiás, porque eles estavam em cima. Ainda bem que com aquela substituição do Lourenço, depois que o Lourenço entrou ali, deu uma equilibrada no jogo. Aí o CRB perdeu aquele ímpeto, né? Aquele ímpeto no ataque. Então, entre mortos e feridos, não foi tão ruim. Um pontinho já vai ser muito importante para o Goiás. Agora, Agora o próximo jogo do Goiás é contra a Ponte Preta. Esse jogo é inegociável. O Goiás tem que trazer esses 3 pontos. Porque até aqui a Ponte Preta é a lanterninha. Só tem 8 pontos na Série B. E esse jogo aí, para mim, é um jogo inegociável. O Goiás tem que trazer esses 3 pontos de qualquer jeito. É aquele jogo assim que o Goiás tem que vencer. É um jogo que o Goiás tem que trazer esses 3 pontos, porque aí o Goiás vai fechar o primeiro turno contra o Sport aqui na Serrinha, aí já é outra coisa. Aí se o Goiás conseguir vencer, o Goiás fecha o primeiro turno com 31 pontos. Com 31 pontos é uma boa, né, uns pontinhos muito bons, né? 31 pontos já é uma partida já para o segundo turno. Para o Goiás chegar e dar uma embalada, né, para estar conseguindo ficar entre os 6 ali, ou até mesmo ficar em segundo, terminar em segundo e ganhar essa vaga para a Série A direto, beleza? Pessoal, e dito isso, eu gostaria de estar falando aqui para vocês na questão de contratações. O Goiás precisa muito de contratar jogadores. Eu tenho informação que o Goiás, que o Michel Alves está de olho em 4 jogadores e pelo que me passaram, o Michel Alves está de olho num lateral direito, num zagueiro, num atacante de beirada e num centroavante. O Goiás vai trazer 4 jogadores nessa janela. E tá bom demais. O Goiás poderia trazer até mais um pouco, até uns 2 a mais aí, mas 4 tá bom demais. Mas só que o Goiás tem que fazer aquelas contratações pontuais, tem que acertar na mosca. O, primeiro, o Goiás tem que trazer um lateral direito porque o Diego Caio, depois que o Grêmio fez aquela proposta lá pro Goiás, acabou o futebol dele. Ele esqueceu como que joga bola. Então, tem que esquecer do Diego Caio mesmo. O Goiás tem que negociar ele logo e trazer um lateral direito. E o Goiás vai trazer um centroavante porque o Anselmo Ramon também perdeu a graça de jogar no Goiás. Eu não sei o que aconteceu. É um jogador que até eu gosto dele. O Anselmo Ramon é um jogador que fazedor de gol. Mas só que ele tá numa pirraça, ele tá numa birra no Goiás. Ele não corre mais. Ele era um jogador que voltava muito na marcação, corria o tempo todo. Agora a gente só vê o Anselmo Ramon com a mão na cintura. Quer dizer, o Goiás precisa urgentemente trazer esse centroavante e o Goiás vai trazer também um atacante de beirada, um atacante de velocidade, aquele atacante para estar substituindo o Jajá. O Jajá, depois que o Jajá saiu do Goiás,
eu pensei que o Já não ia fazer falta nenhuma para o Goiás. E por incrível que pareça, está fazendo muita falta. Porque o Goiás perdeu aquela força, né, de jogadas de beirada. Aquele jogador que ataca e volta para marcar. Ainda bem que o Goiás está acertando aí no Cadu. O Cadu Souza é uma grata revelação, viu? É uma grata surpresa porque ele está jogando muito. De 3, 4 de jogos para cá, o Cadu Souza está jogando muito. É um jogador que corre também, corre o tempo todo, ataca, volta para ajudar na marcação. Ele deixa tudo, né? Ele deixa a última gota de suor dentro do campo. Eu tô gostando muito do Cadu Souza. É um jogador que está entregando. Então, o Goiás precisa de mais um jogador ali para jogar na beirada, porque o Jean Carlos ele começou muito bem, o Goiano, foi muito bem no Goiano, o Jean Carlos estava driblando até o vento. É um jogador que caiu demais de produção, né? A gente não sabe o que aconteceu com ele, mas ele tem que voltar àquela confiança que ele estava no Goiano, ele tem que voltar no Brasileiro, porque para mim era o melhor atacante de beirada do Goiás, era o Jean Carlos. O Jean Carlos estava jogando muito. É um jogador que se ele aprimorar um pouquinho, o Jean Carlos, a única coisa que falta para ele é a definição, é aquele chute ao gol, é aquele último passe, entendeu? Aquela última assistência. Mas o Jean Carlos é um jogador que eu tenho muita esperança nele ainda, porque é um belíssimo jogador. O Jean Carlos é um belíssimo jogador, ele está passando aí uma maré de má fase. Mas eu tenho certeza que vai voltar. Ele até começou bem, ele jogou o primeiro tempo bem contra o CRB. Eu gostei dele no primeiro tempo, agora no segundo tempo, não sei se ele cansou, né? Que ele não vinha jogando todos os jogos titular, ele deu uma cansadinha. Mas eu acho que ele vai recuperar aquela fase boa dele do Campeonato Goiano, beleza? Pessoal, então é isso aqui, ó. O Goiás vai contratar um zagueiro. O Goiás precisa muito de um zagueiro. Vai contratar um lateral, porque o Jean Carlos ele não sabe mais o que é jogar pelo Goiás. O Jean Carlos pode esquecer dele. O Diego Caio. Não, o Jean Carlos não, o Diego Caio, desculpa. O Diego Caio pode esquecer. Depois daquela proposta lá do Grêmio, o Goiás tem que negociar ele o mais rápido possível. O Goiás vai contratar tem que contratar um centroavante, vai contratar um centroavante. Informações, né, dão conta que são essas as posições que o Michel Alves vai tentar trazer na janela, quando abrir a janela de contratação, beleza? Pessoal, e eu gostaria de estar falando aqui do Wesley Garcia. O Wesley Garcia, eu vejo uma cobrança muito grande para o Wesley Garcia estar jogando titular no Goiás, dele estar entrando mais. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você, torcedor do Goiás. O que você acha? O Wesley Garcia passou lá no Paysandu, o Hélio dos Anjos era o treinador, ele foi reserva. Ele entrava ali faltando 15 minutos, 20 minutos. Ele veio para o Goiás com o Mancini também a mesma coisa, colocando ele faltando 10, faltando 15, faltando 5 minutos para acabar o jogo. O Daniel Paulista da mesma forma e agora o Mozart tá indo pelo mesmo jeito. Mesma coisa também. Né? Tá. E eu quero dar minha opinião aqui a respeito do Wesley Garcia. O Wesley Garcia é um jogador que eu acho que não tem nem 1,50 m. Um jogador baixo, da estatura baixa, igual o Wesley Garcia, ele tem que ser muito velocista, ele tem que ter uma arrancada muito boa, tem que ter uma explosão boa demais para estar jogando titular. O Wesley Garcia é um jogador que não tem velocidade e não marca, não volta na marcação. Ele é um jogador habilidoso, ele é muito habilidoso, de 1 para 1, é um driblinho curto, né? Um toque para cá, um toque para lá, né? Ele faz aquele 1-2, mas só que é um jogador que não marca de jeito nenhum. E jogador assim, ele quebra o esquema tático do treinador. Ele acaba com o esquema tático do treinador. E os torcedores do Goiás ainda não entenderam que o Wesley Garcia nunca, pode ter certeza que o Wesley Garcia não vai ser titular no Goiás, como não foi
nos outros times que passou. Porque ele não ajuda na marcação e o futebol hoje mudou. O futebol hoje todo mundo marca e todo mundo ataca. Beleza? Eu queria deixar esse comentário a respeito do Wesley Garcia, porque eu vejo uma cobrança exacerbada a respeito de ele estar entrando de titular no Goiás. Ele é bom. Quando ele entra, às vezes o Goiás melhora. Mas só que isso aí acontece quando o Goiás está perdendo o jogo, ou que o jogo está empatado ali, faltando 10, 15 minutos. Mas todas as vezes que ele entrou de titular, ele não conseguiu jogar. Ele não conseguiu jogar bem quando ele entra faltando 10, faltando 15, faltando 20 minutos. Beleza? É até uma arma que o Goiás tem no banco, né? Se o Goiás colocar ele no início, se ele for mal, o Goiás perde essa arma. Beleza? Pessoal, então é isso. Muito obrigado. Tchau, tchau. E um abraço do tamanho do Brasil.